Duas estradas se bifurcaram em um bosque, e eu tomei a que era menos percorrida, e isso fez toda a diferença. Bom, talvez você conheça esse poema de Robert Frost. É verdade que a estrada que escolhemos pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Você pode escolher um caminho e acabar em um destino totalmente diferente do que se tivesse escolhido o outro. No início de um novo ano, Nancy DeMoss Wolgemuth quer que você pense com cuidado sobre qual caminho seguir este ano. Ela está nos guiando através de uma série maravilhosa aqui no Aviva Nossos Corações. Este é o segundo dia da série Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo, na voz de Renata Santos. Estamos analisando o Salmo 1 ao longo desses próximos dias e, ao começarmos este novo ano, vemos neste salmo duas estradas que seguem em direções muito diferentes. Neste salmo, temos a prescrição de Deus para a felicidade, para a bem-aventurança. Nos versos 1 a 3, vemos a descrição da pessoa justa, a pessoa abençoada. Então, vamos ler o Salmo 1, começando no verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. O verso 1 nos diz o que essa pessoa justa não faz. Ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores. E hoje vamos nos concentrar nesses pensamentos. O que o justo não faz? A poesia hebraica é conhecida mais por um recurso chamado paralelismo. Pensamentos semelhantes que se complementam ou explicam uns aos outros, do que por rimar sons, como na poesia em português. E aqui no verso 1, encontramos esse tipo de poesia, o paralelismo. Aqui é apresentada uma pessoa que não anda, não para, nem se assenta no conselho, no caminho ou na roda dos ímpios, pecadores ou escarnecedores. Você vê essas ideias paralelas? Na verdade, há 3 trilhas paralelas nesse verso. Mas eu acho que o que é ainda mais significativo é o que parece ser uma progressão nesse verso de afastamento de Deus e de seus caminhos. Parece que há graus de associação ou engajamento com a impiedade. Vamos ver isso à medida que expandimos este verso hoje. Ó Senhor, eu agradeço pela Tua palavra. Agradeço por nos dar o caminho para a bem-aventurança. Eu oro agora para que, ao abrirmos a Tua palavra, abras os nossos corações, nos mostre os Teus caminhos, que pelo Teu Espírito Santo fale conosco. Dê-nos ouvidos para ouvir e corações para receber o que desejas nos dizer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. As Escrituras dizem que o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios será abençoado. Estamos falando sobre como ter um ano novo feliz. Essa palavra abençoado significa feliz. A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios será feliz. Ou, como outra tradução diz, a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Eu quero falar um momento sobre essa palavra ímpios. Na tradução que eu decorei este salmo quando eu era criança, a João Ferreira de Almeida, a palavra é ímpio. A pessoa que não anda no caminho dos ímpios. Na tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra ímpio ou ímpia significa sem adoração. A pessoa ímpia, a pessoa sem adoração, pode ser aquilo que você pensa quando ouve esta palavra.
Pessoas que são abertamente, flagrantemente, moralmente ímpias. Elas violam as leis de Deus e fazem isso com entusiasmo. Essa é a pessoa ímpia. Talvez algumas pessoas famosas ou notórias venham à mente quando você ouve a palavra ímpio. Mas a pessoa ímpia, a pessoa sem adoração, também é aquela que vive sua vida de forma independente de Deus. Ela não leva Deus em consideração em sua vida. Sua vida está centrada em si mesma, ao invés de estar centrada em Deus. Ela não tem um relacionamento de aliança com Deus. Elas podem parecer boas pessoas, podem ser cidadãs respeitáveis e cumpridoras da lei, mas suas vidas são movidas por suas próprias paixões, sua própria agenda. Essas são as pessoas que as Escrituras chamam de ímpias. Mesmo que façam coisas boas, estão sem adoração, são ímpias, são más. O que significa, então, andar segundo o conselho dos ímpios? Andar segundo o conselho dos ímpios tem a ver com o seu modo de pensar, com a sua mentalidade, com a sua visão de mundo. Significa que você absorve o conselho, as perspectivas, os conselhos, a visão de mundo daqueles que estão sem adoração, cujas vidas não estão centradas em Deus. E quando você absorve esse conselho, quando segue o conselho dessas pessoas, isso afeta a maneira como você vive, porque a crença sempre determina o comportamento. E é por isso que o Salmo começa aqui. Esse afastamento de Deus começa com o que você acredita, o que você ouve, o conselho que você recebe em sua mente. Este é o primeiro passo na direção da vida ímpia. Esse conselho pode não parecer sempre ímpio. Na verdade, pode parecer atraente, sensato. E o problema é que, se você ouvir o conselho do mundo, suas perspectivas, e não aplicar discernimento, você começa a aceitá-lo. Faz sentido. Todo mundo pensa assim, todo mundo acredita assim. E o que você começa a aceitar, você acabará começando a viver. Fazemos pequenas decisões, muitas delas ao longo do dia, baseada nas coisas que ouvimos ou absorvemos da sabedoria mundana. Nossa caminhada, nosso estilo de vida, revela a verdadeira condição dos nossos corações. Revela o que acreditamos, como pensamos. Por isso, é tão importante que pensemos de forma correta, que pensemos de acordo com Deus, que pensemos do jeito de Deus. Por quê? Se pensamos corretamente, vivemos corretamente. Se pensarmos de maneira ímpia, sem adoração, viveremos vidas ímpias e más. A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios é abençoada. Andar segundo o conselho dos ímpios é o primeiro passo no processo de afastamento de Deus e da piedade. Qual é o próximo passo nesse processo? Não apenas andar segundo o conselho dos ímpios, mas, em segundo lugar, se deter no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que transgridem a lei de Deus, são aqueles que se recusam a ficar nos limites do que Deus ordenou. Aqui está uma pessoa que não apenas andou no conselho dos ímpios ou daqueles que estão sem adoração, mas agora está se detendo no caminho dos pecadores. Ela está participando de seus caminhos, mais firmemente ligada a esses modos ímpios. O que acontece é que, à medida que você pensa, começa a agir. Você se acostuma com esses modos sem adoração, esses modos ímpios, e começa a achar cada vez mais normal ver as coisas através da visão daqueles que estão sem Deus, os ímpios. Isso se torna um novo normal, e você começa a se sentir confortável
no âmbito das coisas pecaminosas, modos ímpios de pensar e viver. Primeiro você anda no conselho dos ímpios, depois você se detém no caminho dos pecadores, esse é o seu novo normal, e finalmente você chega ao ponto em que está sentado na roda dos escarnecedores. Se você tiver a tradução NVI, ela usa a palavra zombadores. Sentado na roda dos escarnecedores ou zombadores, isso vem de uma palavra que significa desdenhar. Aqui estamos lendo sobre esses pecadores de coração endurecido. Eles são confirmados, estão entrincheirados, estão estabelecidos em sua resistência contra Deus e sua lei. Talvez não tenham começado assim. Provavelmente não começaram de uma forma tão aberta, mas andaram no conselho dos ímpios, se detiveram no caminho dos pecadores, acostumaram-se com essa maneira de pensar e viver, e agora toda a inclinação e disposição de suas vidas está contra Deus, está contra a justiça. Neste processo você vê uma pessoa que começou andando de forma bastante inocente no conselho dos ímpios. Ela começou a viver dessa forma, se detendo no caminho dos pecadores. Agora ela se tornou uma delas. Ela se juntou às fileiras dos escarnecedores. Está se conformando completamente com as atitudes e comportamentos do mundo. Finalmente chega ao ponto em que escarnece, zomba, ridiculariza aqueles que são justos. Ridiculariza a lei de Deus, a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Podemos pensar em pessoas em nossa cultura que fazem exatamente isso. Se não conseguem pensar em ninguém especificamente, é só assistir a alguns programas de entrevistas. Existem alguns blasfemadores notórios, que são ícones populares na cultura de hoje, que ganham a vida blasfemando a verdade e os caminhos de Deus. Eles fazem isso com um sorriso, de maneira cativante, vendendo milhões de livros e conquistando grandes audiências. Alguns deles usam a comédia, mas não é engraçado. Eles se tornaram escarnecedores e zombadores dos caminhos de Deus. Vemos o processo: andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, sentar na roda dos escarnecedores. O que você acredita, como você se comporta e, finalmente, onde você pertence, qual é a sua identidade. Torna-se uma de escárnio e zombarias. É o processo de se aprofundar cada vez mais em pensamentos errados e estilos de vida errados. É por isso que é tão importante não entrar no caminho errado, não ouvir os tipos errados de conselho. Vemos nesses primeiros versos do Salmo 1, 2 caminhos, 2 rotas, 2 escolhas. E quando chegarmos ao verso 3, que veremos na próxima semana, temos a metáfora da árvore. A pessoa que anda no caminho da justiça é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Isso lhe lembra outra árvore, na verdade muitas árvores ao longo das Escrituras, mas no jardim do Éden. Lembre-se, havia 2 árvores para escolher. Eva ouviu e considerou o conselho que era contrário à palavra de Deus. Em vez de escolher a árvore da vida, ela escolheu a árvore proibida. Como resultado, conforme Deus prometeu, sua escolha, esse caminho, essa rota levou à morte. Na verdade, você e eu nascemos andando no conselho dos ímpios. Nascemos no caminho para a destruição. Essa é a nossa condição natural. Mas o Salmo 1 está descrevendo o caráter e a bem-aventurança e o futuro de um coração que foi transformado pela graça através da fé, em vez da pessoa que ainda está em sua condição natural e caída. Todas nós nascemos andando no caminho errado.
Mas Deus, em sua misericórdia e graça e bondade, nos alcançou e se revelou a nós. Ele providenciou Cristo como Redentor e sacrifício expiatório pelo nosso pecado e nos permitiu entrar no caminho da vida. Assim, vemos a pessoa redimida e a não redimida, a pessoa que está andando no caminho da justiça e a pessoa que está andando no caminho da impiedade. Esse é o caminho no qual realmente nascemos andando. Eu pergunto, como faremos ao longo desta série? Qual desses dois tipos de pessoas te descreve? Qual caminho você está seguindo? O caminho da justiça e da vida e da bem-aventurança? Ou o caminho da morte e da destruição e da impiedade e da maldade? Bem, você pode dizer, eu estou um pouco no meio do caminho. Eu não vejo nada sobre um caminho do meio nessa passagem. Estamos em um caminho ou em outro. Qual caminho você está seguindo começa na mente, como você pensa, o que você acredita. Porque a crença determina o comportamento, e o comportamento moldará hábitos e caráter e toda a trajetória da sua vida. Este trecho me mostra que se tornar um escarnecedor ou acabar em uma posição de desvio não costuma acontecer da noite para o dia. Em vez disso, tende a acontecer de forma gradual. Como dissemos, nascemos no pecado, nascemos afastadas de Deus, nascemos como estranhas para Deus. Mas tornar-se um escarnecedor contra os caminhos de Deus geralmente acontece de forma incremental, gradualmente, uma escolha progressiva de cada vez. Começando com o que acreditamos, o que afeta como vivemos e, por sua vez, a direção das nossas vidas. Vamos ver 3 exemplos nas Escrituras onde podemos perceber esse avanço para o caminho da impiedade ou da maldade. O primeiro está em Gênesis capítulo 13. Se você tiver a sua Bíblia, vamos ler juntas? É o relato de Ló, que era sobrinho de Abraão. Você se lembra que Ló e Abraão, que na época era chamado de Abrão, estavam em conflito e a terra não era suficiente para sustentar ambos. Então Abrão decide ceder e diz, veja, há 2 lugares aqui, você escolhe um e eu ficarei com o outro. Você tem a primeira escolha, diz ele a Ló. Vemos no verso 10 de Gênesis 13, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele viu algo, escolheu, então se moveu naquela direção. E assim, separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Você vê a progressão aqui? Primeiro ele vê a terra, fica atraído por ela, depois ele a escolhe, em seguida ele se move em direção a ela, depois ele se instala entre as cidades da campina e move sua tenda até os arredores de Sodoma. Você pode se perguntar qual é o problema nisso. Bem, veja o verso 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele viu algo atraente e se moveu, e não apenas ele, sua família também. Ele posiciona sua tenda bem do lado de fora dos portões de Sodoma, que é uma cidade ímpia. Como ele não será impactado pela maldade dessa cidade? Ele está andando no conselho dos ímpios. Agora vá para o versículo 14, onde há uma confederação de reis que faz guerra contra Sodoma e Gomorra e acabam capturando essas cidades. O verso 12 do capítulo 14 nos diz assim: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. Percebem a progressão aqui?
É uma sequência. Primeiro ele apenas viu, depois foi atraído por aquele estilo de vida, depois escolheu, depois tomou passos naquela direção, moveu a sua tenda até Sodoma. E agora vemos que ele está realmente vivendo em Sodoma. Não mais morando em uma tenda, agora ele tem um condomínio, uma casa ou algo assim em Sodoma. Ele está vivendo em Sodoma. E a história continua. No capítulo 18, Deus envia anjos para contar a Abrão sobre o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra, porque são cidades tão ímpias. Então veja o capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. O que isso significa? Ele estava vivendo em Sodoma. Agora ele está sentado à porta de Sodoma. A porta da cidade era onde ocorria a política. Era onde o conselho da cidade se reunia. Era onde os homens da cidade se encontravam e discutiam as coisas. Aparentemente, Ló se tornou parte do estabelecimento, parte da liderança de Sodoma. Ele se tornou talvez um respeitado empresário em Sodoma. Na porta da cidade era onde os negócios eram feitos. Ele agora está com os influentes e os líderes de Sodoma. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está sentado na roda dos escarnecedores. Os homens de Sodoma eram ímpios. Eles eram grandes pecadores contra o Senhor. O que Ló está fazendo sentado à porta de Sodoma? Percebem a progressão nessa direção? Uma coisa levou a outra. Agora, ao ler essa progressão, é difícil não se perguntar por que o Novo Testamento chama Ló de homem justo. É um mistério, de certa forma, assim como é um mistério que algumas pessoas que genuinamente têm fé em Cristo fazem escolhas muito imprudentes e muito tolas. Mas 2 Pedro 2 nos diz que, porque esse homem justo, Ló, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Aqui está um homem que estava lutando internamente, assim como muitas de vocês podem estar lutando internamente neste momento. Sendo puxada para o mundo, sendo puxada numa direção ímpia, você está atraída. Você tende a se inclinar para isso. Mas há algo em você que diz: não, isso não está certo. Você está atormentada com isso. Existe um conflito. Você está dividida internamente. O Espírito de Deus está puxando você em direção às coisas de Deus. Recentemente eu estava no Facebook conversando com uma amiga adolescente e eu percebi que havia uma batalha acontecendo em seu coração. E eu disse: eu vejo que o Senhor está tentando chamar a sua atenção. Quando você está com pessoas piedosas, você segue nessa direção. Mas quando você está com as pessoas ímpias, você segue naquela direção. Há uma batalha acontecendo pela sua alma e eu vou lutar por e com você para acreditar que Deus capturará e possuirá a sua alma. Ló estava nessa batalha. As Escrituras dizem que ele era justo. E como ele era justo? Bem, a única maneira de qualquer uma de nós ser justa é pela graça de Deus trabalhando através da fé, por mais fraca que essa fé possa ter sido. Mas mesmo como alguém temente a Deus, Ló não guardou diligentemente o seu coração. Ele alimentou a sede e o apetite por coisas deste mundo. Tentou viver com um pé no reino de Deus e o outro na cultura corrupta. E, como resultado, ele levou sua família a um relacionamento amoroso sórdido com o mundo.
Suas filhas casaram-se com homens que desprezavam as crenças espirituais de Ló e que rejeitaram seus apelos para fugir do julgamento que se aproximava. E depois de fugir de Sodoma, suas filhas tramaram para embriagar seu pai e depois se revezaram em dormir com ele para não ficarem sem filhos. Vemos aqui Ló pagando um alto preço por andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. E a propósito, notem que, quando andamos por esse caminho dos ímpios, nunca vamos sozinhas, levamos outros conosco. Algumas de vocês fizeram escolhas para seguir o caminho dos ímpios e dos pecadores. Sentaram-se na roda dos escarnecedores, através das coisas que permitiram em sua casa, através das partes da cultura que você absorveu, permitindo assim que os seus filhos seguissem o mesmo caminho. E muitas vezes, eles seguem um caminho ainda mais ímpio. Cuidado, cuidado! Se você caminhar pelo caminho dos ímpios, você acabará levando outros com você. Você influenciará outros a seguir esse caminho também. Aqui está outra ilustração do Antigo Testamento que eu vi recentemente durante meu tempo a sós com Deus. No livro de 1 Reis, fala sobre Salomão, o segundo rei de Israel. 1 Reis, capítulo 3, nos diz, no verso 1, que Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó, e ele a trouxe à cidade de Davi. Tecnicamente, a lei de Deus não proibia os israelitas de se casarem com uma egípcia. Eles eram proibidos de se casar com mulheres cananeias, e há razões para isso. Portanto, segundo a lei, Salomão não estava proibido de se casar com a filha de Faraó. Porém, vemos aqui o início de um padrão de pensamento e de comportamento que acabaria levando à sua queda espiritual e destruição. No capítulo 3, verso 1, ele faz uma aliança matrimonial com essa mulher egípcia, filha de Faraó. Agora veja 1 Reis, capítulo 11, verso 1, e veja a progressão na vida de Salomão. Veja, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Uma não era suficiente, ele precisava de muitas. E veja quem elas eram: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Começou com uma mulher que não estava caminhando no caminho da justiça. Agora, 8 capítulos depois, em 1 Reis 11, ele ama muitas mulheres estrangeiras, incluindo aquelas que foram proibidas por Deus. E no verso 3 diz: tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Isso é exatamente o que Deus tinha dito que aconteceria, não é? Ele começou a escutar o conselho dos ímpios, ele se aprofundou mais no caminho dos pecadores e, finalmente, terminou com uma vida que, embora sábia em muitos aspectos, era muito tola em outros aspectos. Deus disse: não case com essas mulheres, elas desviarão o seu coração. Você seguirá os seus deuses. E o que aconteceu? Suas esposas desviaram o seu coração para outros deuses. Percebemos que houve um processo, um passo a passo, para o caminho dos ímpios. Bem, mais um exemplo. No Salmo 106, eu vou ler esse trecho, apenas ouçam a progressão, começando no verso 35, onde diz que os israelitas, em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes.
adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Percebe a progressão ali? Primeiro, eles apenas se misturaram com as nações, se assimilando à cultura. Em seguida, aprenderam a fazer o que os outros povos faziam e depois serviram aos ídolos das nações, o que se tornou um laço para eles. Finalmente vemos os israelitas, o povo de Deus, sacrificando seus filhos e filhas aos demônios. Eles não começaram fazendo isso. Começaram apenas sendo mais culturalmente adaptados, mais culturalmente relevantes. Mas isso os levou a um caminho de impiedade. Podemos perceber o processo, esse espiral descendente, conforme começamos a ouvir o conselho dos ímpios e, no final, podemos acabar sentadas na roda dos escarnecedores. Talvez você esteja em alguma parte desse processo hoje. Talvez você não esteja ainda assentada na roda dos escarnecedores. Provavelmente não. Você está ouvindo esse programa, mas talvez esteja no início desse processo, ouvindo o conselho dos ímpios. Amanhã falaremos sobre como pode ser esse conselho dos ímpios. O apelo do Salmo 1 é para rejeitar o conselho dos ímpios e, em vez disso, deleitar-se na lei do Senhor. É por isso que estamos desafiando nossas ouvintes aqui no início deste novo ano a aceitar o desafio diário de leitura da Bíblia, para caminhar na lei do Senhor, para se deleitar nela, para meditar nela dia e noite. Espero que você aceite esse desafio diário de leitura da Bíblia. Durante o mês de janeiro, você receberá uma leitura devocional do livro de Atos e uma breve reflexão através do grupo de WhatsApp. Você pode se inscrever através do link de WhatsApp no nosso site www.avivanossoscorações.com. Não fique de fora dessa bênção. O desafio começou ontem, mas ainda dá tempo de participar. Ó Senhor, agradeço por Tua palavra. Eu oro para que o Senhor penetre e atravesse nossos corações com o Teu pensamento, com os Teus caminhos, e que possamos escolher o caminho dos justos pela Tua graça. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Escutamos Nancy DeMoss Wogemuth no segundo episódio da série chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo. Quer você perceba ou não, você está recebendo conselhos o tempo todo. As pessoas com quem você passa tempo e a mídia que você consome estão influenciando o seu pensamento. Aprenda a dizer não ao conselho ímpio amanhã no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.